Naquele tempo, disse Jesus a Pedro: segue-me. João 21:19. Neste passo do Evangelho podem-se observar duas coisas: a imitação de Cristo e seu amor para com seu fiel discípulo. A imitação de Cristo está expressa nas palavras segue-me. Sim, isso ele o diz a Pedro, mas também a todo cristão. Segue-me tu também, nu como nu eu sou, livre de todo apego, como livre o sou. Por isso é que Jeremias afirma: chamar-me-ás de pai e não te cansarás de andar atrás de mim. 3:19. Segue-me, portanto, e joga fora o peso que levas, pois carregado como estás, não podes andar atrás de mim, que corro. Corri, diz o salmista, tendo sede. Salmo 61:5. Sede, entende-se, de salvar a humanidade. E para onde ele corre? Na direção da cruz. Por isso, corre também tu atrás de Cristo, para que assim como ele tomou sua cruz por ti, tu também tomes a tua cruz por ti. Lê-se no Evangelho de Lucas: se alguém quer vir após mim, renegue a si mesmo. 9:23. Quer dizer, sacrifique a própria vontade, tome sua cruz mortificando a carne todos os dias, isto é, continuamente, e assim siga-me. Portanto, segue-me. Ou então, se quiseres vir a mim e encontrar-me, segue-me, isto é, procura-me à parte. Ele diz aos discípulos: vinde à parte a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, tão grande era a multidão que ia e vinha, que ele não tinha nem mesmo tempo para comer. Marcos 6:31. Que coisa, quantas paixões da carne, que multidão de pensamentos vão e vêm pelo nosso coração. E assim não temos nem o tempo de nos alimentar com o alimento da eterna doçura, nem de sentir o sabor da contemplação interior. Eis porque o bondoso Mestre diz ainda: vinde à parte, para longe da multidão, vinde a um lugar apartado, isto é, a solidão interior, da mente, do corpo, e descansai um pouco. Sim, um pouco, porque, como diz o Apocalipse, fez-se silêncio no céu por mais ou menos uma meia hora. 8:1. E o Salmo 54:7, quem me dará asas de pomba para voar e encontrar repouso? E o profeta Oséias também diz: eis que eu a amamentarei e conduzi-la-ei ao deserto e lhe falarei ao coração. 2:16. Nestas três expressões, amamentarei, conduzirei, falarei ao coração, podem-se notar também três situações: aquela de quem está no começo, aquela de quem está progredindo e aquela de quem já está na perfeição. É a graça que amamenta quem está no começo e o ilumina para que cresça e progrida de virtude em virtude. E por isso o conduz do barulho dos vícios, do tumulto dos pensamentos, à solidão, isto é, à quietude interior da mente. Aí então torna-o perfeito, fala-lhe ao coração e ele sente a doçura da inspiração divina e pode elevar-se de corpo e alma à alegria do espírito. E então, como é grande em seu coração a devoção, e como são grandes também a contemplação e o êxtase. Através da grandeza da devoção, a pessoa eleva-se acima de si mesma. Através da sublime contemplação, ela se sente como que transportada ainda acima de si mesma, e através do êxtase, ela é levada como para fora de si mesma. Por isso, segue-me. O Senhor fala como uma mãe carinhosa que, quando está ensinando seu nenê a caminhar, mostra-lhe o pão ou uma maçã e lhe diz: vem, vem, eu vou te dar. E quando a criança está pertinho, pronta para pegar, a mãe, devagarinho, vai se afastando e dizendo-lhe:
mostrando o pão e a maçã. Vem, vem, pega. Existem também pássaros que tiram do ninho seus filhotes e, voando, os ensinam a voar e segui-los. Assim faz Cristo. Ele mesmo se coloca como exemplo para que o sigamos e promete o prêmio no reino dos céus. Segue-me, portanto, porque eu conheço o bom caminho pelo qual conduzir-te. No livro dos Provérbios encontra-se escrito a este propósito: mostrar-te-ei o caminho da sabedoria, conduzir-te-ei pelos caminhos da retidão. Quando neles entrares, teus passos não serão trôpegos, e se correres, não haverás de tropeçar. 4:11-12. O caminho da sabedoria é o caminho da humildade. Bem diferente é o caminho da estultícia, porque é o caminho do orgulho. Jesus mesmo nos mostrou quando disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Mateus 11:29. O caminho é estreito, dá apenas para 2 pés, de tal modo que nenhum outro possa passar. Diz-se em latim semita, isto é, meia estrada, semis iter, pois semis quer dizer metade e iter quer dizer caminho. Caminhos da retidão são os da pobreza e da obediência. Por eles é que Cristo te conduz com seu exemplo, ele mesmo pobre e obediente. Nesses caminhos não existe estrada tortuosa, tudo é bem plano, bem reto. Mas o que causa maravilha é o fato que, mesmo sendo assim tão estreitos, os passos dados neles não são indecisos, sem jeito. O caminho do mundo, ao contrário, é largo e espaçoso. E, no entanto, os seculares, aqueles que vivem segundo o mundo, acham que ele nunca é suficientemente largo. São como bêbados que acham sempre estreito qualquer caminho, mesmo largo. Com efeito, a maldade tem uma estreiteza connatural. A pobreza e a obediência, ao contrário, contêm, é claro, uma restrição, mas por isso mesmo doam também liberdade, porque a pobreza torna rico e a obediência livre. Quem percorrer esses caminhos seguindo a Jesus jamais encontrará o tropeço das riquezas ou o tropeço da própria vontade. Segue-me, portanto, e mostrar-te-ei aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu, nem penetrou em coração de homem. Primeira Epístola aos Coríntios 2:9. Segue-me e dar-te-ei, diz Isaías, tesouros escondidos e riquezas ocultas. 45:3. E o mesmo Isaías: à vista disso ficarás radiante de alegria e teu coração estremecerá e se dilatará. 60:5. Haverás de ver a Deus face a face, assim como Ele é, e te encherás de delícias e riquezas na dupla estola da alma e do corpo. Teu coração admirará as ordens dos anjos e a morada dos bem-aventurados, e por causa da imensa felicidade, se dilatará na exultação e no louvor. Portanto, segue-me. O amor de Cristo para com a pessoa que lhe é fiel é bem demonstrado, por exemplo, na seguinte passagem. Pedro, então, tendo-se voltado, viu que o estava seguindo o discípulo que Jesus amava, aquele que na ceia tinha se inclinado sobre o seu peito. João 21:20. Quem realmente segue a Cristo deseja que todos sigam o Senhor. Eis porque se dirige ao próximo com carinho, com oração devota e com a pregação. O voltar-se de Pedro significa exatamente isso e concorda com o final do Apocalipse. O esposo e a esposa, isto é, Cristo e a Igreja, dizem: vem, e quem escuta diga por sua vez: vem. 22:17. Cristo,
por meio da inspiração celeste, e a Igreja, por meio da pregação, dizem ao homem e à mulher: vem. E quem ouve essas palavras, diga por sua vez ao próximo: vem. Não queres seguir a Jesus? Portanto, tendo-se voltado, Pedro viu que o estava seguindo aquele discípulo que Jesus amava. E Jesus ama quem o segue. No livro dos Números disse o seguinte: o meu servo Caleb, que me seguiu fielmente, eu o introduzirei na terra que ele percorreu, e a sua geração dela tomará posse. 14:24. A glosa, sem dizer o nome, mas com as palavras que Jesus amava, está indicado o discípulo João, e ele se distingue dos outros não porque Jesus amasse somente a ele, mas porque amava mais a ele do que aos outros. Amava também os outros, mas a este o amava com maior afeição. E Jesus gratificou-o com uma ternura maior de seu amor, pois o havia chamado quando era ainda virgem, e virgem ele permaneceu. Por isso a ele Jesus confiou a sua própria mãe. Este foi um gesto imenso de amor. Somente João repousou a cabeça no peito de Jesus, no qual estão encerrados todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Colossenses 2:3. Nesse mesmo gesto estava como que prefigurado o fato dos inumeráveis segredos divinos que ele haveria de escrever, à diferença dos demais evangelistas. Pode-se observar também que Jacó descansou sobre uma pedra e João sobre o peito de Jesus. Aquele durante a caminhada, este durante a ceia. Em Jacó são representados os peregrinos sobre a terra, em João, os bem-aventurados. Aqueles durante a caminhada terrena, estes já chegados à pátria celeste. No livro do Gênesis se diz: Jacó partiu de Bersabéia e dirigia-se a Harã. Querendo descansar, pegou uma pedra, colocou-a sob a cabeça e dormiu. E em sonho viu uma escada em pé, e anjos subindo e descendo por ela, e o Senhor no topo da escada. 28:10-13. Jacó é o justo ainda peregrino sobre esta terra, onde tem muito que lutar. Ele sai de Bersabéia, que significa 7º poço, e representa o poço sem fundo da cobiça humana, exatamente como o 7º dia do qual se lê não ter fim. Dirige-se rumo a Harã, que significa alto, e representa por isso a Jerusalém celeste. O profeta Abacuque o diz: subirei e me unirei ao nosso povo já em paz, o nosso povo que triunfou sobre a maldade do século. E por desejar aliviar o cansaço de sua peregrinação, o justo coloca sob a cabeça uma pedra e adormece. A cabeça é a mente, a pedra é a firmeza da fé. A escada em pé representa o duplo amor a Deus e ao próximo. Os anjos são os homens justos que sobem até Deus elevando-se com suas mentes, mas abaixando-se até o próximo através da compaixão. A pessoa justa, então, durante a peregrinação terrena, coloca a mente na firmeza da fé para descansar. Eis porque está escrito nos Provérbios: o arganaz, uma espécie de marmota, por sua natureza é fraco e faz seu esconderijo na pedra. 30:26. O arganaz, animal tímido, representa quem é fraco no espírito e por isso não sabe opor-se com força aos ataques de qualquer espécie e coloca na pedra da fé o travesseiro da sua esperança, para aí poder descansar e dormir e ver elevar-se em si mesmo a escada do amor. Observe-se que o Senhor está no topo da escada por 2 motivos: para sustentá-la e para acolher os que nela sobem.
Na realidade, Ele sustenta o peso da nossa fragilidade, de modo a estarmos em grau de subir a escada através das obras do amor. E Ele acolhe aqueles que sobem para que possamos também nós tornar-nos eternos e bem-aventurados, com Ele que é eterno e bem-aventurado. E então, naquela ceia que nos saciará para sempre, descansaremos com João sobre o peito de Jesus. O coração no peito é o amor no coração. Descansaremos em seu amor, porque haveremos de amá-lo com todo o coração e com toda a alma, e encontraremos nele todos os tesouros da sabedoria e da ciência. O amor de Jesus. Que tesouro colocado no amor, que sabedoria de inestimável sabor, que ciência ele nos faz conhecer. Serei saciado, diz o salmista, quando aparecer a tua glória, 16:15. E esta é a vida eterna, conhecer a ti, o único verdadeiro Deus e aquele que enviaste, Jesus Cristo. João 17:3. A Ele sejam dados louvor e glória pelos séculos eternos. Amém.